Tudo bom, pessoal? Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sempre começo as minhas aulas lembrando que um dos grandes motivos para eu ter ido para a vida acadêmica foi a possibilidade de ter um encontro com as pessoas, né, que estão interessadas em discutir um tema e trocar experiências. E aí, nesse momento, enfim, a gente não pode fazer um encontro presencial, mas a gente tem essa oportunidade de fazer o encontro utilizando a tecnologia. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse webinar, falando de um tema que, na verdade, é um tema que me mobiliza na minha pesquisa, né, nos últimos 10 anos, que é pensar as mudanças de padrão de consumo. E hoje eu vou ter o prazer de conversar um pouco mais sobre esse tema, né, com duas ex-alunas muito queridas, ou seja, dois encontros que foram muito marcantes para mim na minha história no COPEAD e dessa vivência que a gente tem, que a gente aprende com os alunos em sala de aula. Um desses encontros é a Beatriz Soares, ela é Group Product Manager da OLX, e foi aluna do MBA Executivo do COPEAD, e o outro é a Camila Braga, que é pós-doutoranda pelo COPEAD, fez doutorado no COPEAD, é consultora em temas relacionados a marketing e organizações. E a gente vai falar sobre mudanças de padrão de consumo, e a gente tendo 4 meses de pandemia, a gente teve a oportunidade aí de acompanhar diversas pesquisas que mostram, né, além da nossa experiência cotidiana, que já nos ensina sobre isso, que estão acontecendo mudanças importantes em todos os países que estão sendo afetados pelo Covid. Então, assim, a gente vê tendências como o aumento do e-commerce, a logística por delivery, a ampliação do tempo e das compras nas plataformas digitais. Teve uma pesquisa em junho da FSN-CNI que perguntou aos brasileiros, né, e que eles responderam se eles pretendiam ou se eles achavam que a vida ia continuar mesmo ou se ia mudar a partir da pandemia. E aí 30% disseram que pretendiam voltar à vida como antes, depois do Covid. 26% disseram que pretendiam ter uma vida bem diferente depois que o Covid passasse. E outros 44% ficaram ali no meio termo, dizendo que imaginavam que o futuro ia ter um parâmetro alternativo que não ia ser exatamente. Mas o fato é que essa é uma pergunta interessante da gente pensar em que medida, né, esse momento que a gente está vivendo, como um momento de exceção, ele vai representar uma mudança importante nos padrões de consumo. Tem gente até que já está falando, recentemente saíram pesquisas falando sobre o novo normal, né, o que é interessante. Eu acho que reflete um pouquinho essa busca humana, né, da gente rapidamente estabelecer uma rotina e um padrão que a gente diz, não, isso é a normalidade, é assim que eu vou viver daqui para frente. E, enfim, a gente poderia trazer várias pesquisas aqui, mas o foco desse encontro, eu acho que a ideia dele é fazer aquilo que eu acho que o pensamento da academia pode fazer de melhor, que é, de certa maneira, trazer uma visão sobre movimentos de mercado e algumas ferramentas conceituais para ajudar os gestores e os próprios consumidores a pensar sobre mudanças. Eu gosto muito da teoria quando ela serve um pouco como uma forma da gente olhar a realidade e, diante das situações complexas, ela ajuda a gente a organizar o pensamento. Então, a ideia é um pouco a gente trazer pesquisas que a gente fez no COPEAD que falam um pouquinho dessas questões de mudança e, no meu caso, eu vou falar um pouquinho das pesquisas que falam de dependência e emaranhamento, ou seja, curiosamente eu vou falar sobre aquilo que mantém a gente presa a determinados padrões de consumo. A Camila vai falar a pesquisa dela de doutorado, que fala sobre os afetos e o poder de objetos nas redes de consumo. A gente convidou a Beatriz e eu acho que ela vai trazer uma perspectiva muito interessante para a nossa conversa a partir da experiência dela na OLX. A gente tem diversos estudos econômicos e reportagens que mostram que, enfim, a produção industrial global e a venda e a demanda do consumo de itens novos tem sofrido uma restrição muito importante e preocupante, né? Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar sobre as mudanças e ver o que está acontecendo no mercado de consumo a partir de uma outra faceta, que é esse mercado de compra e venda de produtos usados. E a OLX nos oferece esse ângulo diferente para buscar pistas sobre a mudança na vida cotidiana e como é que os consumidores estão navegando as suas relações de consumo durante essa pandemia.
queria também lembrar, né, quando a gente fala, e é o título da nossa conversa hoje, quando a gente fala sobre os padrões de consumo, a gente pode analisar esse tema a partir de diferentes perspectivas, né, que contemplam desde o indivíduo escolhendo ali no seu dia a dia, marca uma categoria de sua preferência e mantendo aquela rotina de compras, até uma perspectiva mais macro-social, né, que procura entender como é que grupos sociais estabelecem padrões de consumo que perduram muitas vezes por muitas gerações, né? Eu acho que um ponto interessante é que a pandemia, como Covid, né, essa situação que a gente está vivendo, que é muito única nesse momento, ela nos joga na cara e revela a natureza sistêmica dos padrões de consumo, né? A gente, como consumidor, às vezes tem essa ilusão de que a gente faz escolhas soberanas, livres, que o mercado dá conta de tudo e que a gente pode navegar e fazer escolhas da nossa vida de maneira independente, mas esse contexto faz com que a gente reflita, né, sobre as forças que moldam os nossos padrões de consumo, né? De maneira abrupta, a gente viu que a forma como a gente trabalha, faz família, se diverte, faz compra, né, enfim, se educa, como usualmente foi interrompida pelas limitações que o Covid trouxe, né? Então, o que fica evidente nessa história é que essas forças de dimensão macro-social e coletivas, elas podem transformar profundamente a forma como vivemos. Então, eu acho que, nesse sentido, foi um momento para a gente refletir sobre essas escolhas individuais, mas, sobretudo, a conexão que a gente tem das escolhas individuais com a dimensão mais coletiva. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí eu vou entrar um pouco na minha questão de pesquisa, é que, embora a gente esteja falando do Covid como um grande elemento de mudança, e isso seja o que predomina no imaginário e no senso comum, né? A gente fala o tempo todo que a vida é rápida, acelerada, as mudanças, as inovações, a gente vivencia, né, no nosso cotidiano uma característica inercial dentro dos padrões e estruturas sociais. E eu acho que é por isso que a gente vê quando aquela pesquisa lá com as pessoas falando sobre se elas vão mudar ou se elas vão continuar os padrões de consumo anteriores, reflete um pouco essa intuição de que a gente tem esses dois elementos, essas duas forças, a mudança e a inércia, muito fortes e presentes no nosso cotidiano, né? Então, entender mudança é entender também sobre as forças da inércia e do que faz a gente ficar atrelado ao consumo. Eu diria que, embora esse imaginário reforce muito a mudança como um elemento fundamental, eu acho que a gente tem, no nosso cotidiano, uma realidade muito inercial, que é muito causada por valores como eficiência e rapidez, a gente ter o fato de ter tecnologia atuando e fazendo escolhas, uma tecnologia que tem uma agência que faz ações e escolhas muitas vezes pela gente, a gente simplesmente, para ser mais eficiente e rápido, a gente acaba perpetuando uma rotina sem estar presente em cada escolha que a gente faz, nas decisões do que é importante na nossa vida, né? Então, eu queria lembrar que os consumos mais difíceis de mudar são aqueles que desafiam a estrutura social e as dinâmicas da vida social, né? Então, antes de falar sobre as mudanças de Covid, do enfim, que a gente vê no cenário, eu queria falar um pouquinho sobre manutenção. O que mantém os consumidores conectados a determinados padrões de consumo, né? E aí, na teoria, né, a gente tem várias explicações. A gente pode começar pelas explicações fisiológicas, né? A gente, como indivíduo, como ser biológico, a gente pode desenvolver, por exemplo, a dependência fisiológica de produtos. Então, acho que o melhor exemplo disso é o cigarro, né? Em que a gente fisicamente começa a ter uma dependência que faz com que a ausência de determinadas substâncias disparem o mecanismo da gente buscar aquele produto. Então, a gente não muda porque a gente fisicamente depende daquilo. É o caso das drogas, ou até daquele cafezinho que a gente se habitua a tomar e acaba precisando dele rotineiramente. A gente também pode pensar, e tem explicações
para esses mecanismos que nos atrelam a um determinado padrão de consumo, que são as explicações psicológicas, né? A gente associa que determinados produtos ou serviços são extremamente importantes porque, por exemplo, eles podem ser uma parte do que representa a nossa própria identidade, aquilo que a gente é, ou a gente ama de paixão. Quer dizer, a gente desenvolveu com uma determinada marca, um prestador de serviço, uma relação muito apaixonada e que é difícil romper aquela relação, né? Embora eu acho que isso seja mais raro e mais difícil de construir, a gente sabe que tem tipos de relações e de permanências que são motivados por isso. E outros a gente pode também pensar naquela dimensão do consumo que reduz a ansiedade, ou que, né, na verdade, ela é um reflexo dessa dimensão psicológica que faz com que a gente seja um mecanismo de compensação, ou então seja um mecanismo de que, como a gente percebe no FOMO, né, esse medo de estar fora das coisas. Então, eu tenho que estar ali e eu continuo apegado a um consumo porque aquilo me dá a sensação de continuidade e presença numa determinada atividade. A outra questão também é a gente pensar que, ainda dentro dessa dimensão de explicações da psicologia, é que a gente se mantém muito fiel e apegado aos aprendizados que a gente desenvolveu ao longo da vida. Então, se a gente aprendeu a fazer alguma coisa de uma determinada maneira, mudar aquilo representaria uma nova trajetória de aprendizado. Então, por isso, a gente acaba perpetuando determinados padrões. O que é interessante a gente pensar que, no contexto do Covid, a gente foi muito pressionado a fazer esses novos aprendizados, né? Quer dizer, de certa maneira, aquela rotina, a forma como a gente aprendeu e confortavelmente conduzia a nossa vida, foi questionado por essa mudança, fazendo com que a gente aprenda, né, a novos comportamentos. Por exemplo, teve gente que aprendeu a cozinhar, ou ainda está aprendendo, né? Esse é o meu caso. Tem gente que aprendeu a fazer compras online. A gente tem um grande número de pessoas que fizeram a sua primeira compra online nesse contexto. O fato é que esse aprendizado que se desenvolveu nesse período, ele vai ser certamente importante para a gente pensar o período que vem depois do Covid. E a gente também pode pensar nas explicações econômicas, né? Naquela ideia de que, por exemplo, eu posso ter um contrato, se eu rompo com um contrato, eu tenho que pagar uma dívida, ou se eu deixo de comprar uma determinada marca, eu perco o benefício da lealdade, né? Um outro recurso econômico, né? A gente no passado tinha os cascos, né, de refrigerante que a gente levava e trocava pelo casco cheio. Isso era uma forma também econômica de manter a gente preso aos consumos. Ou a gente pode pensar hoje na tecnologia dos jogos, em que a gente tem os consoles como um grande investimento material que a gente não troca, porque trocar significa perder, por exemplo, todo um repertório de investimentos que você fez, né? Isso falando do consumidor individualmente. Eu queria lembrar também, né, quer dizer, e essa sobretudo o foco da minha pesquisa, que a gente também fica dependente e agarrado a padrões de consumo quando eles estão muito relacionados às nossas práticas cotidianas, né? E aí isso é interessante porque a visão da prática é uma visão que não é individual, mas ela é social, ou seja, a prática ela envolve formas de fazer, pensar e sentir que são determinadas socialmente. E aí a gente tem várias práticas que permeiam o nosso cotidiano, né? Desde as práticas de construção de identidade, de socialização, de fazer compras, de trabalhar, de relaxar, de se educar, de fazer política. E o que eu aprendi na minha pesquisa é que a gente tem uma relação de dependência, de manutenção de produtos e serviços que são essenciais nas práticas cotidianas, né? Só para citar um exemplo muito óbvio, quem de nós pode viver sem um telefone celular? Quem hoje, né, pode trabalhar sem internet, mesmo antes do Covid? Né? Isso já tinha essa natureza de emaranhamento e eu acho que com a situação do Covid ficou muito mais intenso, muito mais forte essa questão. E por que os produtos e serviços são fundamentais nas práticas? Por dois motivos que eu entendi. Um é porque eles nos permitem acessar outras pessoas. E outro é que eles permitem acessar outros consumos, outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o fato das mídias sociais como
um produto fundamental para que a gente tenha acesso a outras pessoas, porque elas são oportunidades de trabalho, porque elas são as notícias da família, porque elas são diversão. Então, como eu quero acessar outras pessoas, eu preciso das mídias sociais, né? A outra é essa ideia de que a gente precisa acessar outras coisas, outros consumos. Então, se a gente pensar no conceito de cadeia de dependência, né, para fazer esse evento aqui hoje, né, a gente precisa de uma cadeia de consumos, né, que vai desde a eletricidade, o Wi-Fi, o smartphone, o computador, o acesso ao Zoom, a rede de conhecidos da Alumni, enfim, a gente vai criando uma dependência de outros consumos que fazem com que a gente esteja, um termo que eu uso, que é emaranhado, né? Então, voltando ao exemplo da mídia social, né? Eu me lembro, uma vez eu estava entrevistando um consumidor e ele falou assim, hoje sair do Facebook é igual ficar isolado, é como se você tivesse no passado sem telefone, sem luz elétrica, e as mídias sociais se tornaram tão importantes quanto isso. Bom, o que eu queria destacar é que essa visão da manutenção e da mudança, ela tem que ser pensada não do ponto de vista de um consumidor individualmente fazendo escolhas de consumo, mas ela precisa ser entendida em relações de consumo dentro de um emaranhado, dentro de uma rede, né? E eu acho que hoje em dia essa é uma visão muito importante para as empresas, porque cada vez, já anterior ao Covid, mas no Covid isso fica muito evidente, essas escolhas elas são resultado de um conjunto de relações que se articulam de determinada maneira e essas articulações elas são fluidas e provisórias. Então, é importante entender como a sua empresa ou como você, como consumidor, se posiciona nessas relações, né? E os produtos e serviços eles vão ser cada vez mais relevantes se eles se tornam indispensáveis para a gente acessar outras pessoas, outras coisas, né? Esses emaranhamentos, essas manutenções acontecem quando as relações entre as pessoas e os produtos possibilitam e canalizam as práticas. Então, elas são ao mesmo tempo o meio e o resultado, né? A gente pensar a forma como a gente socializa hoje, ela é muito canalizada através das mídias sociais, de recursos como WhatsApp, enfim, Facebook e Instagram, mas essas plataformas, elas também, hoje em dia, elas moldam a forma como a gente se socializa e se comunica. Então, por isso que elas também se tornam dependentes, porque a nossa própria forma de linguagem, de interação, depende desses recursos, né? Eu acho que o Covid ele é muito interessante, ele é um elemento de muita reflexão, porque ele não só nos mostra, né, o nosso emaranhamento, porque os emaranhamentos ficam muito evidentes quando a gente tem uma situação como essa, de ineficiência, de incompatibilidade, de inadequação, porque a gente descobre como a gente enfim, dependente daqueles produtos que são essenciais. Hoje, se faltar luz na sua casa, se faltar o Wi-Fi, a gente tem quase um ataque de nervos, né? Porque, enfim, fica muito evidente aquilo que é essencial, né? Como quando teve o início do Covid, todo mundo saiu correndo atrás de papel higiênico, foi um surto coletivo, né? Que as pessoas tiveram. Mas eu acho que dá conta um pouquinho dessa ideia do que nos toca quando a gente tem uma quebra na nossa rotina. Mas mostra também essa ideia de possibilidade de romper e de criar novas relações de dependência, né? Eu acho que hoje a gente está menos dependente dos automóveis e do transporte público nesse contexto atual, mas a gente está muito mais dependente das plataformas e dos artefatos digitais. Mas isso eu vou deixar, eu acho que essa é uma questão que eu vou deixar para o final. Aliás, eu queria avisar que a gente vai fazer as conversas com a Camila e com a Beatriz, e que vocês, por favor, escrevam suas perguntas aí no Q&A, que aí a gente vai, enfim, trazendo as perguntas ao final dessas apresentações. E, enfim, eu vou passar para a Camila, e eu acho que ela vai ser interessante porque ela ajuda a gente a continuar falando dessa relação de rede, né? A pesquisa dela tinha um propósito de entender mais sobre essas dinâmicas que fazem com que um determinado objeto permaneça ou saia de uma rede. Quer dizer, uma pergunta que ela foi buscar é um pouquinho como é que a gente se desemaranha, às vezes, de produtos que são muito centrais na nossa vida. E aí, para fazer essa pesquisa, ela utilizou
um contexto que foi dos armários domésticos, e a gente achou que era um contexto muito concreto para se entender como é que diversos produtos se relacionam e dependem um dos outros, né? É legal porque os armários, eles são uma rede que a gente consegue pesquisar e percebe, além daquilo que está ali na nossa frente, que eles são também uma unidade que se transforma, né? As mudanças do clima, a gente muda o armário, a moda, ou o ciclo de vida das pessoas, né? Quem casa, separa, nasce filho, tem uma crise econômica, enfim, o armário reflete todas essas dinâmicas de interação. E o armário, nesse sentido, é um ecossistema muito rico para entender as relações em rede. Eu, durante a pandemia, eu lembrava muito da pesquisa da Camila, né? Que foi um processo super bonito e intenso, mas eu me lembrava porque eu assim, tenho vivido estranhamento em relação ao meu armário, né? Será que a gente precisa de tanta roupa, né? Sobretudo as calças e as saias, né? Porque enfim, ninguém mais vê calça e saia. Outro dia teve uma amiga minha que Simone colocou uma coisa que eu adorei no Instagram, que ela falou assim: hoje, 4 meses e meio depois de entrar em home office, precisei ir ao escritório. Por instante, enquanto escolhi o que vestir, pensei que as minhas roupas ditas de trabalho estavam disputando entre si qual delas levaria para passear. E aí eu adoro essa fala, porque acho que tem muito a ver com a pesquisa da Camila, né? Dessa capacidade dos objetos que estão ali naquele armário terem força, terem poder de mobilizar a gente, o ser humano, né? E entrar nesse jogo de consumo. E aí, tendo falado isso, eu passo para a Camila. Agradeço a Camila da presença aqui no nosso webinar. Eu que agradeço, Maribel. Olha, um super prazer pela oportunidade, né, por estar de novo junta, né, com você e com a Bia aqui também, podendo falar um pouquinho aí dessa nossa trajetória, né, de pesquisa, que graças a Deus até a gente está tendo a oportunidade de dar continuidade, né? Quer dizer, foi um processo que levou os anos do doutorado, mas que estamos juntos aí ainda fazendo o pós-doc, né? Então, enfim, a gente continua pesquisando os armários, mas eu acho até que vale comentar que tudo que a gente falar aqui, isso pode se multiplicar para os diversos consumos, né? Quer dizer, hoje a gente também está pesquisando outro contexto, que é seguros, né? Por acaso, hoje a gente vai estar trazendo aqui as informações ligadas aos armários e a relação dos indivíduos com as coisas de moda. Mas a gente pode pensar os diversos consumos, e aí acho que a Bia certamente vai poder contribuir muito, né, com as categorias de consumo que a OLX explora. Então, para dar continuidade, né, em toda a sua fala e desse consumo em rede e a importância dos objetos, o lugar que os objetos ocupam, né, assim, não só nas nossas vidas, mas eles próprios têm vida, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, eu acho que facilita para a nossa audiência também, até para as perguntas que vierem. Então, vou pedir um segundo aqui para fazer esse compartilhamento. Então, assim, a ideia, né, dessa pesquisa dos armários foi tentar entender, né, assim, como é que a gente é atraído e a gente se infunde, né, dentro de tantos objetos. Então, assim, indivíduos e coisas fazem um processo grande de infusão, né? E os objetos, eles não estão aqui só para nos servir. Eles estão aqui porque eles têm vibração, eles têm uma capacidade e uma potência de agir. Eles são objetos que, de alguma forma, circulam nessa tal rede de consumo que você colocou muito bem, né? E que, nesse caso aqui, a gente está explorando os armários como sendo essa rede, mas que, obviamente, o armário é um ponto de partida, né? Se a gente for parar para pensar, tem o armário, tem as marcas que a gente frequenta, né? Tem as plataformas, os canais que a gente busca, né? Para poder adquirir esses objetos, tá certo? E os próprios objetos, entre eles, né? Não é só uma relação dos objetos com os indivíduos, mas os objetos com eles mesmos, eles também circulam, eles tensionam, né? E eles ocupam espaços, né? Como eu falei, eles têm um papel dentro dessa rede. Então, a gente tem aí uma relação dentro da rede, ou uma quantidade de relações dentro da rede, que de alguma forma se alternam entre ter relações de estabilidade e relações de fluidez, o que poderia... essa fluidez aí, na verdade, ela tem um significado que é um desmoronamento dessa rede, né?
Então, ora, esses objetos eles podem estar contidos dentro de uma determinada rede, dentro de uma determinada formação de consumo, ora, eles podem estar em outro. Então, assim, a gente tem que pensar o que faz com que eles tenham essa capacidade de circulação e essa capacidade de tensionar e de vibrar, né? Então, quando você coloca aí a fala da sua amiga, né, sobre houve uma disputa entre as peças para serem escolhidas, é exatamente isso, né? Por mais que assim, a gente ache que os objetos não falam, mas eles falam, mesmo em silêncio, né? E aí, assim, que relações de ação, né? Assim, de ação que essa materialidade provoca em nós, né? E que, obviamente, repercute em efeitos que seriam efeitos de afetos, né? Para desempenhar esse processo de emaranhar e desemaranhar, como você bem colocou. Então, assim, eu faria aqui uma pergunta, né? Assim, acho que é uma questão interessante, que é como é que as transformações, né, de natureza material, elas afeccionam, ou seja, elas provocam ações, elas têm potência de agir de maneira a energizar ou também de desvitalizar essas relações de afeto nos consumos de rede, né? E aí é interessante só trazer aqui muito rapidamente, eu obviamente não vou explorar isso com tanta... Mas, assim, esse meu estudo, né, da pesquisa do doutorado, trabalhou muito em cima da teoria de Deleuze, que fala das ontologias pela diferença, né? Então, os objetos eles têm uma capacidade de devir. O que é esse devir? É uma capacidade de se transformar, né? É uma capacidade de propor algo que dê conta da diferença. Então, cada objeto no nosso armário, como a sua amiga colocou, está ali tentando exercer uma vibração, tentando ser escolhido de alguma forma, porque eles querem se mostrar diferentes. Eles querem ser escolhidos, né? E aí essa intensidade, ela tem uma tal possibilidade, né? Tem um perigo aí até de ruptura, porque assim, se a gente até percebe um fluxo de desejo muito grande por uma determinada coisa em detrimento de outra, né? Quer dizer, pode ser que aquele objeto ele seja muito utilizado, a gente tenha dificuldade de abrir mão dele, né? Ou muitas das vezes ele, infelizmente, ele pelo desgaste, né? Então, assim, se a gente pensa nos materiais, ele pode acabar não conseguindo mais fazer aquele papel que ele antes fazia. E aí a sua capacidade de afetar, ou ela é de mais, ou ela é de menos, né? Então, assim, tem dois conceitos aí do Deleuze, né? Que são muito interessantes para a gente observar essa coisa do devir, que é a afecção, ou essa capacidade, né, de agir, né? Essa potência de agir, e o desempenhar dos afetos, né? Ou seja, essa capacidade material, ela desemboca, ela cria os efeitos nos afetos. Afetos esses que podem ser afetos ligados à alegria, né? E afetos ligados à tristeza, como sendo duas grandes categorias. Um outro ponto que eu acho que é super válido da gente explorar aqui muito rapidamente é que assim a gente percebe então que esses objetos eles ganham papéis, né, no seu exercício gravitacional nessa rede. Então assim, se a gente observar, né, tem um autor que é o Bryant, né, ele fala muito sobre a existência de objetos chamados sombrios, ou seja, são aqueles objetos que adormecem, né? Eles até podem ter tido no passado algum nível de atividade, mas eles acabam perdendo a capacidade de agir ou diminuindo essa potência de agir. Existem os objetos brilhantes, esses sim, eles de alguma forma eles comandam aquela rede, eles movimentam essa rede, eles organizam a vida da gente, inclusive, né, em torno dos outros objetos, enfim, eles têm uma capacidade efetiva, por isso eles são brilhantes, né? E aí ainda tem um outro conjunto de objetos que eu vou explorar menos aqui, mas enfim, os satélites, que são aqueles que vão orbitar em torno desses objetos brilhantes, os despercebidos, que é aqueles que ficam como figurantes de novela, né? Os disruptivos, que são aqueles que, quando entram na rede, eles entram para quebrar, assim, eles entram para romper com os padrões, né? Então, por exemplo, a gente agora pode estar vivendo um momento de, né, ruptura de padrões, e aí a gente começar a inserir objetos que antes a gente não tinha no nosso consumo de rede. E ainda a existência do que a gente chama
objetos do tipo buraco negro. Esses são mais raros de acontecer, mas eles têm uma gravidade extremamente forte. Eles criam instabilidade na rede, então a gente pode aqui tentar citar algo como o consumo de drogas e coisas afins, né? Assim, doenças terminais. O próprio Covid poderia ser um exemplo aqui para a gente falar sobre isso, né? E aí eu trouxe, então, só para a gente poder ilustrar, né, como é que é isso, o que seriam objetos brilhantes, né, que apareceram na minha pesquisa. Então, pensa numa peça, né, que assim, você, poxa, tá sempre com ela, né, você não tira do corpo, ela é uma peça que você usa porque tem uma praticidade absurda, você não precisa mais nem se olhar no espelho, ela efetivamente, você já digeriu aquela produção. Então, é uma peça que, assim, por mais que você até possa estar enjoado já de tanto que você já usou, mas ela faz todo o sentido do mundo, né, nas suas combinações, nas suas produções de look. O ato de ter que substituir essa peça, né, vai te demandar um processo até de novas combinações, de ter que digerir isso vai te dar um certo trabalho, né? Então, essa é a força do objeto brilhante. Acho que vale também, né, comentar assim, quando acontece, né, aqui, por exemplo, eu também trago o exemplo de um objeto brilhante que foi assim até causou um certo espanto, né, uma pessoa que viveu um problema de uma paralisia facial e que hoje encontra nos óculos, né, um objeto que é um amigo, é uma zona de conforto, né, é um objeto que ela não só se protege da luz e de uma iluminação que incomoda, mas se protege dos outros, né? Ele funciona como uma armadura para ela, né? Existem ainda os objetos que são meio que são brilhantes, mas eles já começam a entrar até num processo de transição para que lugar ele vai ocupar, porque por exemplo, falando dessa blusa aqui cheia de pedraria, de seda, de materiais, né, assim que são enfim, excêntricos, raros, plumas, né, e tal. A pessoa que responde isso aqui comenta sobre a falta que ela sente de ver essa peça pendurada, mas na verdade ela deveria estar guardada, né, assim, em caixa, tá certo? Então, repare, talvez já seja um objeto que ela já não quer nem tanto usar mais só no corpo. Ela, na verdade, ela quer ter isso assim exposto no armário dela, porque o armário vira uma espécie de museu pessoal, né, do qual ela gostaria de contemplar aquela peça. Então, olha que interessante essa coisa dos papéis, né, desses objetos. Aqui a gente teve uma situação de um objeto que foi um objeto super brilhante na vida dessa pessoa, né? Era um objeto que causava sensações boas de alegria, de vibração, de movimento, de cores. A gente está falando de brincos. Mas essa pessoa viveu, né, assim, um processo de perda, de luto muito forte. E esse objeto foi abandonado. Ele virou um objeto adormecido. Ela abandonou no fundo do armário, ela não conseguiu se desfazer dele, né? Mas é um objeto que hoje, se ela pensa na utilização dele, esse objeto lhe provoca uma agressão. É uma exuberância tal da qual ela vivenciou que ela hoje não consegue, ela não comporta mais, né? E aí eu acho que é interessante a gente até analisar assim, né? Como é que seria possível imaginar esses produtos, né, como esse brinco, por exemplo, né, que parece que está meio imobilizado lá no fundo do armário, mas ele teve uma capacidade, né, e isso foi destacado na pesquisa, de influenciar e transformar, né, toda a rede de consumo dessa pessoa. Do quanto que efetivamente essa rede foi afetada, foi influenciada, que outros objetos vieram. Então, por exemplo, hoje ela usa muito brincos pequenos, né? Junto com esses brincos grandes no passado, eram usados saias floridas, sapatos de salto alto. Hoje a rede dela é de salto baixo, tênis, saias que são lisas, escuras, né? Então, o processo que esse brinco causa é de afetar um conjunto de outros tantos objetos nessa rede. E aí aqui um exemplo, né, de uma saia que antes tinha movimento quando ela colocava, todo mundo gostava, né, uma saia que sempre chamou atenção, mas que hoje está totalmente dormente, né? Ela não consegue mais ocupar o mesmo espaço de brilhantismo que já ocupou no passado. Então, só para a gente poder perceber, né, assim, como é que há uma movimentação desses objetos, tá certo? Como que tem um fluxo, né? E que esse fluxo pode ser um fluxo, inclusive, de meio que de desmoronar uma rede
que parecia ser uma rede homogênea, estável, consistente, né? Então, reparem que assim, os afetos, eles de alguma forma, eles vão provocar as experiências de consumo de uma maneira muito sensorial, muito tátil, muito térmica, né? Eu costumo falar isso, por mais que essa pesquisa ela tenha uma orientação ao objeto, que é uma forma de pesquisa que tende a ser mais descritiva, mais árida, embora esteja numa linha, uma tradição, né, interpretativista, mas a gente procura tentar entender esses afetos, o quanto que eles, inclusive, são capazes de rebater sobre o próprio objeto. Na medida que um bom encontro ou um mau encontro entre indivíduos e objetos ocorra, né, como é que, de alguma forma, os afetos envolvidos ali, eles vão rebater de volta para o próprio objeto e como é que esse objeto, então, vai se comportar e qual vai ser o futuro dele nessa rede. E essas são as reflexões que eu deixo, né, e já faço o gancho aí para a Bia, que há um compasso, né, entre esses estímulos e conexões, né, entre a afecção, que é aquela capacidade, né, de ter potência de agir, né, e de, então, gerar esses afetos que seriam as grandes categorias aí, alegria e tristeza, mas a gente sabe que tem derivações, né, de alegria e tristeza. E aí as reflexões que eu deixo é como é que se dão esses fluxos de movimento, de estagnação, né, dos objetos numa rede, e como é que ficam esses papéis, né, e as relações de poder dos objetos e a sua condição futura nessa rede. E aí, como eu falei, né, assim, como eu explorei muito aqui, né, essa ideia dos armários, dos objetos, dos artefatos de moda, talvez essas sejam reflexões que a gente possa agora pensar em extrapolar, né, com a experiência que a Bia tem lá na OLX, como é que tem sido isso, né, em tempos aí de pandemia, que fluxos estão ocorrendo, né, que movimentações no consumo estão ocorrendo, o que a Bia está percebendo sobre essa coisa de mais movimento de consumo, mais procura das pessoas, as pessoas estão se demorando para comprar, não estão, né? Enfim, como é que ficam os papéis dos objetos hoje? O que tem tido mais saída, menos saída, né, Bia? Enfim, passo a bola aí para ela e estou à disposição aí para a gente poder bater papo depois. Vou fazer aqui Vou tirar aqui o meu compartilhamento para a Bia poder ficar à vontade. Obrigada, Camila. Boa noite para todo mundo. Primeiro, queria agradecer a Maribel e o COPEAD pelo convite. Eu fiz o MBA no ano passado, né, e quem diria que tanta coisa fosse mudar em tão pouco tempo. Eram coisas que todo mundo saiu tão cheio de ideias do que podia implementar e, de repente, vem uma pandemia que ninguém sabe da onde, ninguém consegue prever uma coisa dessa e muda tanto o nosso dia a dia. Eu trouxe uma apresentação também. Claro que eu fiquei numa situação bem difícil, porque falo depois de 2 professoras, então vou tentar fazer o meu melhor aqui. Antes de contar um pouco para vocês os números da OLX, e a minha ideia aqui é trazer um pouco de como era a situação antes e como é a situação hoje, né? O que as coisas que mudaram dentro dos consumos dentro da OLX. Eu queria contar um pouquinho quem é a OLX, né? Para quem não conhece, mas eu vou passar, juro que eu passo bem rápido. A OLX ela é uma joint venture entre dos maiores grupos de internet do mundo. Então, os dados que eu trago aqui não são dados da OLX, mas a gente tem também pesquisas que são da Europa e de outros mercados que já estão numa fase um pouco mais avançada da pandemia e que tem tido também alterações quanto a isso. É uma empresa gigante no sentido de tráfego de internet, né? A gente está há 10 anos no mercado, a gente tem mais de 50 milhões de usuários todos os meses na OLX, são 14 milhões de anúncios, e a gente tem um propósito muito forte de ressignificar esse consumo, né? De mudar e de transformar o consumo no Brasil. Então, uma das preocupações que a gente tem muito grande também é qual é o impacto que a gente gera na sociedade nisso, e como que a gente abre oportunidade para, de repente, uma compra de um item que você não podia ou algum item que está adormecido ou um item que está com você que você não usa mais, isso poder significar uma outra coisa para uma outra pessoa, né? Então, a gente mudar também e movimentar essa energia. O nosso modelo de negócio, ele é bastante particular no mercado brasileiro, então a gente não é responsável, até mês passado, na verdade a gente está fazendo algumas alterações agora, mas
o conceito da OLX é não participar da transação, né? Então, na verdade, a gente é uma plataforma onde os vendedores entram para anunciar os seus objetos, e do outro lado a gente tem os compradores, a gente não interfere nessa transação. Nosso comércio, o que a gente transaciona é muito baseado no C2C, então são pessoas físicas comprando e vendendo de pessoas físicas, e aí a gente rentabiliza através de vendedores profissionais. Então, quem quer vender muita coisa dentro da plataforma paga uma taxa e publicidade. E acho que outra característica fundamental para entender a OLX é que a gente é uma plataforma que a gente chama de horizontal, ou seja, a gente tem mais de 13 categorias dentro da plataforma. Você pode comprar e vender quase tudo dentro da OLX. E a gente é muito forte em categorias que normalmente as pessoas acabam até passando um pouco batido. Então, a gente é a primeira plataforma no Brasil em automóveis, a gente é a segunda em imóveis, e a gente tem muito anúncio do que a gente chama de bens e serviços, né? Então, que são bens menores e de menor valor também. Uma pesquisa que a gente fez no final de 2018, que eu acho bastante interessante, qual é o potencial desse mercado, né? Então, quanto a gente tem na nossa casa parado que a gente não usa? Então, na pesquisa, a gente identificou que 85% dos internautas brasileiros, eles têm alguma coisa na sua casa parada, e isso gira em torno da família de R$3.000 por família. Então, se você olhar dentro da sua casa agora, para os lados, você vai ver objetos em que você não usa, e agora, durante essa pandemia, a gente identifica mais objetos ainda, né, porque a gente está vivendo mais esse período dentro de casa, e isso pode girar em 277 bilhões de reais de itens parados em casa. Quando a gente coloca autos e imóveis que esses valores são mais altos, a gente pula para quase 10 trilhões de reais de itens que podem ser vendidos no Brasil. Olhando mais para os hábitos durante a pandemia e o que mudou dentro da nossa plataforma, o que a gente enxergou de mudança dentro da plataforma, a gente teve muito mais audiência, então a gente tem 26% a mais de audiência na nossa plataforma, ou seja, as pessoas estavam comprando ou vendendo mais durante esse período. Na verdade, essa audiência ela é muito maior até em compradores do que vendedores, então a gente viu um movimento muito grande de pessoas interessadas em itens dentro da OLX. Elas ficavam mais tempo dentro da plataforma, então eram 20% mais tempo que as pessoas gastavam, né, durante o período que ela estava. Elas viam mais itens, os itens que elas viam por mais tempo, e 43% a mais de novos usuários. Então, acho que a Maribel citou isso, a gente teve, durante essa pandemia, novas experiências online, né? Então, pessoas que não estavam no mercado, e as empresas até então estavam muito focadas em pessoas que já conheciam o mercado online, e como que a gente aumentava o ticket dessas pessoas, né? A maior parte dos marketplaces trabalhando em como que você faz um usuário não ficar só numa categoria e ir para outra. E aí, durante a pandemia, a gente teve a entrada de usuários que nunca tinham entrado na internet para comprar ou vender nada, e estavam fazendo isso pela primeira vez, e isso muda muito a forma que a gente fala com os nossos usuários também. Pensando em itens, a gente teve aqui o boom de máscara e álcool gel, né, no início da pandemia. Então, assim que começou a pandemia, existiu esse movimento de papel higiênico nos supermercados. Dentro das plataformas existia uma escassez de álcool e de máscara, então a gente teve um boom nesse período. A gente teve até que fazer acordo com autoridades para não ter preços abusivos, porque as pessoas, como era um item de escassez, existiam preços exorbitantes desses itens, então a gente fez, inclusive, esse bloqueio dentro da plataforma. E agora a gente migrou, nos últimos meses, a gente migrou mais para o home office, né? Então, o primeiro período foi de álcool e gel, e depois a gente migrou para, ok, as pessoas vão ter que trabalhar em casa, não são só aqueles 14 dias que a maioria imaginou no início, e como que eu adapto o meu ambiente de trabalho, meu ambiente em casa, para eu conseguir trabalhar. O segundo grande movimento que a gente viu foi a experiência, o quanto as experiências de compra e venda elas podem ser 100% online, quanto elas estão ainda híbridas entre online e offline. Então, quando a gente fala de automóveis e imóveis, a gente vê que são itens que a gente precisa
desburocratizar alguma coisa offline, né? Então, você precisa ir no Detran, você precisa ir num cartório. Então, como esses estabelecimentos não estavam funcionando durante a pandemia ou com muitas restrições, esses são itens que a gente teve uma queda significativa de compra e venda durante esse período. Em contrapartida, objetos que já são mais comumente comprados e vendidos online, ou que te dão acesso a esse mundo online, né? Então, esses eletrônicos como computador, videogame e celular foram itens que a gente teve um crescimento muito grande também de procura. E, por último, aquela promessa de quarentena que a gente faz eternamente, de fazer mais exercícios. Então, também a gente viu nos 2, 3 primeiros meses muita procura de itens de esporte indoor, e agora, nos últimos meses, a gente está vendo mais de outdoor. Então, a promessa de ano novo passou para a promessa, quando acabar a pandemia, eu vou malhar, quando acabar a pandemia, eu vou fazer exercício físico. E o que a gente enxerga de oportunidade com essas mudanças? Primeiro, essa primeira experiência online, né? Então, a gente não estava mais com esse tipo de comunicação tão forte no mercado. E quando você fala da primeira vez que a pessoa está usando essa compra e venda, a gente precisa guiar mais a jornada do usuário, não é um usuário que tem familiaridade com o mundo online. Então, na hora que a gente pensa em usabilidade, na hora que a gente pensa em jornada, são itens que a gente tem que prestar mais atenção. E também como proteger, a gente viu, não só no OLX, mas no mercado inteiro, a gente teve um boom também de fraudes online, né? E muito baseado nessa não experiência das pessoas. Então, como elas não conhecem os meandros do mundo online, acabam ficando mais expostas. A digitalização dessas jornadas, né? Então, dentro da OLX, a gente está olhando isso e outras empresas nesse mesmo movimento. Então, como é que eu digitalizo a jornada inteira? Como é que eu faço para assinar contratos de forma eletrônica? Como é que eu faço para ter vídeos que mostrem os carros e os imóveis de uma forma que você não precisa sair de casa ou que você precisa presencialmente estar em algum lugar? Terceiro ponto é o público desbancarizado e a entrega protegida. Então, a gente tem 45% do mercado que é desbancarizado ainda. Então, como é que você insere um público desbancarizado no mundo online, onde você costuma pagar via cartão de crédito, ou essas entregas que não necessariamente são protegidas, né? Então, na própria OLX, você pode ter que comprar e vender na rua ou ir até o lugar fazer esse deslocamento. Então, a gente está lançando nacionalmente, semana que vem, na verdade na outra, uma solução de compra protegida e de pagamento online. Então, foi uma movimentação de um projeto que era um projeto de 1 ano, e a gente focou todos os nossos últimos 2 meses, foi focado basicamente em lançar esse novo produto. Então, assim como a gente, outras empresas também fizeram esse tipo de movimento. E mudanças de consumo pré-pandemia, como é que elas são afetadas, né? Então, quando a gente pega o mercado na Europa, em que a gente tinha um público jovem, em que não estava mais interessado em comprar automóveis, por exemplo, agora, em pesquisa pós-pandemia, a gente já vê uma inversão disso. Então, pessoas que já tinham abandonado esse hábito começam a voltar a olhar isso. Então, como é que são essas mudanças também, né, nesse período? Gerou algumas voltas e algumas novidades nessa parte de consumo. Acho que da minha parte era isso. Acho que a gente passa para as perguntas e respostas. Obrigada, Bia, pela apresentação. Acho interessante porque a gente vê aí nesse final, né, enfim, da apresentação da Bia, essa relação em rede, né, quando a gente fala de pensar na jornada como um todo, né, que é justamente essa articulação de vários elementos que ou servem de barreira ou servem de estímulo para a mudança, né? Ou essa ideia da desbancarização também como uma barreira que você precisa superar nessa rede para que você tenha uma mudança efetiva de uma classe social no consumo. Então, eu acho interessante como isso fica evidente aí nesses exemplos, nessas preocupações da OLX. E a outra coisa que eu acho interessante também, conectando com a Camila, né? Esse efeito que um objeto vai tendo sobre outros na rede, né? Então, a gente pode se perguntar o efeito que aquela esteira vai ter quando chega em casa, né? Enfim, você começa com a esteira, aí você vai mudando a roupa de ginástica, aí depois você vai pensando bem, olhando para o seu marido que continua meio barrigudo, aí você resolve mudar de casamento. Mas, enfim, estou brincando. Mas essa ideia de que a gente vai tendo esses efeitos
de conexões e que para pensar mudança, a gente vê as relações entre eles. É claro que é um pensamento mais complexo, mas eu acho que o exemplo da OLX aí ajuda a gente a entender, e o exemplo da Camila vê isso na vida dos consumidores de maneira bem concreta. A gente tem várias perguntas aqui interessantes. Eu vou começar pela Ana Lavaquial. Que bom ter a Ana aqui com a gente. Obrigada, Ana. E ela fez uma pergunta que eu acho super importante, que a gente... eu acho que talvez esteja até uma pergunta central nesse momento da pandemia, que eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Essa ideia de que, com tantas reflexões sobre urgências de transformações pelo bem viver do nosso e do planeta, será que o não consumo deveria ser o novo consumo? Quem gostaria de começar aí a tratar essa pergunta, que eu acho que muito importante. Uma excelente pergunta, né? Aliás, assim, acho que esse é um ponto até que a gente estava falando ontem, né? Sobre o quanto que efetivamente precisamos de tudo que temos, né? Então, acho que se questionar sobre precisamos de tudo que temos, se os consumos que a gente faz hoje são consumos que efetivamente têm razão de ser, né? Então, se perguntar, por exemplo, a forma como a gente tem tratado o planeta, né? Que acho até que é o ponto dela, né? Do ponto de vista dos animais, né? Das florestas e coisas afins, e a forma como a gente deriva, né? Aquilo que a gente tira do planeta a nosso serviço, se isso realmente não precisa ser questionado. Eu acho que sim, acho que a gente precisa questionar sim, né? E acho que a gente precisa entender sobre o quanto que, de fato, ter tanta abundância é o que, de fato, faz o nosso bem viver. Será que é isso que faz o nosso bem viver? Né? Porque muitas das vezes esses consumos eles podem estar muito até relacionados com esses afetos meio estranhos ou mal resolvidos que muitas das vezes a gente estabelece com os objetos, né? Enfim, não sei se Bia eu concordo 100% e acho que a gente vê esse movimento das pessoas cada vez mais falando que não querem, que querem diminuir o seu consumo. E acho que, casando com o momento econômico, que também não favorece, a gente vai passar por um período de mais restrições e maior busca, pelo menos por essa compra de objetos de menor valor ou itens de maior necessidade, deixando um pouco de lado alguns supérfluos. É o que a gente vê um pouco de movimento na OLX hoje. E ontem você estava falando até que teve um aumento de vendas, né? Um aumento dessa movimentação. Ao contrário dessa restrição, e os seus dados mostraram isso, a gente teve um aumento das dinâmicas de compra e venda, né? O que é interessante e até um pouco paradoxal, né? Da gente imaginar nesse momento as pessoas nessas interações. Mas, enfim, é fato. Eu acho que reflete um pouquinho também da própria ansiedade que o momento gera, né? Quer dizer, o fato da gente, diante de uma certa insegurança, a gente vai se escorar no consumo, né? Para buscar uma segurança que o consumo não vai poder dar, mas a gente tem essa sensação, né? Uma situação limite, né, Maribel? Assim, acho até que isso fica muito evidente em situações limite, né? Como o que a gente está vivendo, que é uma coisa que a gente nunca viveu, né? Assim, a gente, que eu falo, a nossa geração nunca viveu, né? É uma pandemia que coloca a gente numa circunstância de situação limite. E aí, então, lançar mão do consumo como sendo algo para dar conta dessa situação limite é o que eu acho que precisa ser repensado, né? E talvez isso seja um legado que vai sair do processo, sei lá, quando a gente chegar ao final disso e poder, de alguma forma, estar diante do tal novo normal, né? Será que a gente vai continuar reproduzindo os mesmos padrões de antes? Ou a gente precisa efetivamente repensar isso? Uma coisa que eu me lembro muito da tua pesquisa e que eu achei muito bonito, foram duas entrevistadas que você tinha. Uma delas era tipo um padrão compulsivo, né? Era aquele tipo que comprava muito e muita intensidade. E aí o que, na tua análise, você mostrou para a gente é que essa compulsora, essa consumidora que tinha muito volume de consumo, na verdade, ela se deixava pouco ser afetada por aquele consumo, né? Quer dizer, ela vivia aquele frenesi da compra, mas quando ela tinha o produto no cotidiano, na vida dela, aquilo ficava empalidecido,
né? E aí tinha uma outra consumidora que ela era uma curadora, né? E eu me lembro da Camila descrevendo isso, eu fiquei encantada com esse achado da Camila, né? Ela era uma curadora, ela valorizava cada peça, você mostrou ali. E essa consumidora tinha muito menos necessidade de consumo. Então, eu acho que, do ponto de vista da Ana, eu acho que essa mudança para o não consumo, ela é fundamental para a gente manter uma sustentabilidade do planeta. Mas ela vai exigir uma mudança profunda na gente, no sentido de as coisas que a gente tem na nossa vida, elas serem mais importantes, elas afetarem mais a gente, né? Porque senão a gente fica só trazendo mais... E a gente, né, Maribel, também se deixar afetar por aquilo que efetivamente a gente tem e que faz sentido ter, né? Então, eu acho que a gente também está vivendo um momento de uma reflexão existencial sobre o que efetivamente faz sentido na nossa vida e o que faz sentido continuar na nossa vida. E a gente não só sentir o quanto que aquilo nos afeta, mas se deixar afetar, né? Porque acho que a gente tem que estar aberto, né? Então, pegando esse exemplo do que você falou dessa moça compulsiva, eu não sei até que ponto ela efetivamente se deixava afetar, né? Ela conseguia fazer com que aquela materialidade, de fato, desenvolvesse nela todos os afetos possíveis. Então, parece que ela precisava da acumulação para sentir algum nível de afeto, né? Então, acho que isso é que a gente precisa entender o que é bem viver hoje, né? E se demorar mais com aquilo que a gente tem, né? Se deixar demorar mais frente às coisas que a gente tem que fazem sentido continuar tendo. E se conectar mais com as coisas. Tem uma tendência que a gente percebe também nas pesquisas que estão mostrando, que é essa ideia do do it yourself, né? E que eu acho que é uma questão interessante, que é até você se permitir, às vezes, transformar o que você tem dentro da sua casa, né? Não necessariamente se engajar em ciclos novos de consumo, mas refazer, fazer uma manutenção. Então, isso gera uma mudança que é cotidiana, é localizada, mas ela tem um efeito se a gente parar de simplesmente estar só nesse ciclo contínuo de circulação, compra e descarte, compra e descarte. E fora o mercado de segunda mão também, né, Bia? Que eu acho que tem uma pegada ecológica nesse sentido, né, da gente consumir menos recursos para produzir e fazer circular coisas que perderam sentido, né? A gente vê que o ciclo de vida de produto, o ciclo de vida dos seres humanos, né? Quer dizer, eu caso, me separo, tenho filho, a gente vai mudando. E aí, qual a destinação que eu dou para esses produtos que não têm mais uso? A gente, às vezes, joga na lata de lixo, né? E quando tem uma possibilidade de perpetuar esse uso, né? De outra pessoa usar, né? Isso, entrar em outra rede, né? Queria passar aqui para outra pergunta. O André Laura, acho que essa pergunta vai mais para a Camila, né? A questão dos afetos. Se além dos aspectos de significado, dos papéis de significado, eles se relacionam com os atributos funcionais dos objetos. Sim, sem dúvida. Inclusive, o primeiro objeto brilhante que eu coloquei era de um perfil de entrevistada extremamente funcional, né? Que na verdade, assim, eu custei para conseguir tirar afeto dela, né? Para conseguir interpretar afeto nela, porque tudo para ela tinha que ser assim, tem que ser tão perfeito, né? Tem que encaixar perfeito a ponto de eu não ter que me olhar no espelho. Então, assim, no fundo, a gente tem algum nível de afeto também com aquilo que é funcional. Não necessariamente o afeto ele se desenvolve só a partir da expressividade ou da potência que esse objeto pode atingir em outros níveis que não sejam os mais concretos ou da experiência física, né, em si. Mas eu acho que um objeto cair, né, assim, ele te vestir perfeito, ele não te dá trabalho, ele ser econômico, ele, enfim, ter outras razões, também te desenvolve o afeto de ser um objeto que funciona, que cai bem, e eu não quero me desfazer dele. O Edson, ele trouxe 2 comentários interessantes. Um que foi essa questão da máscara, né? E eu acho que a máscara talvez exija objeto brilhante, mas ele falou uma coisa interessante, que essa preocupação com a funcionalidade da máscara, com a segurança que ela gerava, e depois a gente vê o movimento da moda. E aí, para mim, isso aponta para que a gente, como ser humano, né, a gente tem tanta necessidade de segurança quanto a necessidade simbólica, né? Então, não basta só se proteger, a gente quer se proteger e quer expressar quem a gente é.
né? Mas ele trouxe uma outra pergunta também, enfim, aí vocês podem ficar à vontade de comentar o que vocês quiserem falar sobre o telefone celular, né? Como é que essa centralidade no nosso cotidiano, e aí se vocês quiserem falar, e Bia também quiser falar sobre o uso desse equipamento aí na OLX, enfim. Eu venho até de telecom, né? Minha experiência prévia antes da OLX é de telecom. Eu acho que é um item completamente necessário, visto como necessário. Quando a gente entra, a gente costuma achar que é um item muito classe C para cima, mas não é, né? Na verdade, ela acaba integrando todas as classes dentro e permitindo chegar no mesmo lugar. E eu acho até interessante qual é o uso do celular. Você tinha falado sobre os aplicativos na sua fala introdutória, e a gente fez uma pesquisa de quais eram os aplicativos mais usados pelos usuários, né? E a resposta que a gente tinha nunca falava de WhatsApp, por exemplo. E a gente falava, né? Não, mas então a gente estimulava na pergunta, não, mas você não usa, você não tem WhatsApp? Ah, não tenho, mas isso é o celular. Então, como também se confundiu. como se confunde entre o que sem o WhatsApp, é como se não existisse, o celular não tivesse função para aquelas pessoas, né? Então, eu acho que a gente continua vendo muito movimento de celular. Celular é uma das categorias que a gente mais tem anúncio e tem interesse de compradores, e sempre que lança um modelo novo, uma procura pelos modelos antigos também acabam acontecendo, mas acaba sendo a forma. E aí não só pensando na OLX como usuário, mas também com a equipe que eu tenho hoje lá, e muitas pessoas não tinham uma infra adequada em casa para trabalhar de home office, e foi o celular que permitiu que elas tivessem conexão, né? Então, até a gente conseguir resolver todos os problemas de internet em todas as casas, quem permitiu que a gente não parasse a continuidade do nosso trabalho foi acesso por rede do próprio celular. Carol fez uma pergunta que se acredita que a economia compartilhada ela pode ser um novo padrão de consumo. E aí eu acho que até que entra um pouco nessa conversa com a Ana Lavaquial, né, como é que esse movimento de economia compartilhada. Bom, eu vivo disso. Quem paga o meu salário acaba sendo fruto da economia compartilhada, né? Então, assim, o que a gente vê existe uma aposta muito grande nesse mercado. Quando a gente vê as movimentações de investimento cada vez maiores em empresas começando com isso e acreditando muito nessa participação dos dois lados. Então, cada vez menos empresas sendo responsáveis por prover serviços e objetos, e mais pessoas conseguindo entregar isso, até naquela linha do do it yourself, muito disso também, né? Pessoas produzindo coisas que antes eram artesanatos e você encontrava em lugares remotos. Hoje você consegue distribuir isso por todo o Brasil, em qualquer plataforma, o que faz essa economia girar. E falando de novo de economia, em um momento em que a economia vai ruim, em que a gente está com emprego, com desemprego em alta, isso também crescendo muito do outro lado, esses serviços e esses bens produzidos por pessoas físicas. Acho até que vale complementar, né, Bia? Assim, acho até que eu comentei com vocês ontem, né, assim, que eu tive contato com um grupo de alunos que é lá do interior de Minas, né, e o quanto que eles estão em busca de desenvolver um negócio que é justamente para customizar produtos já em fase de desuso, vamos dizer assim. Então, antes da pessoa tomar a decisão efetiva de desapegar, dá uma última chance para aquele produto, até pensando sobre essa questão, né, assim, sobre como que é o processo da jornada de um produto, né? No seu processo de abandono, de possível descarte, né? Porque você pode tentar ainda revitalizar e ele voltar a ser reintegrado à sua rede de consumo, né? Algo que aquilo que você até poderia já ter pensado em, bom, vou descartar, já não tem mais uso para mim, ou vou doar.
e aí, de repente, você dá uma nova cara, uma nova roupagem. Então, acho que esse é um bom exemplo aí, né, de como é que essa economia compartilhada no mundo da moda, por exemplo, poderia acontecer. Tem uma pergunta aqui da Valpinho também, querida. Que bom que está aqui, de Portugal, viu? Valpinho, direto de Portugal, para conversar com a gente. Ela achou interessante esse exemplo dos automóveis e do interesse dos jovens da Europa por retomar o automóvel. E aí ela pergunta sobre o que pode estar levando a isso e faz uma reflexão. Será que os movimentos de consumo será uma forma de se agarrar aos padrões conhecidos de antes? Quer dizer, de certa maneira, a gente voltar ao que a gente conhece para lidar com o que é novo? Esse padrão específico de automóveis, o que a gente vê é a preocupação, nesse momento, com saúde em transporte público, né? Então, esse medo de entrar num metrô, por exemplo, e que tem uma chance de infecção muito maior do que você estar no seu carro sozinho fazendo esse deslocamento. Então, acho que é muito nessa linha, ou pelo menos as pesquisas apontam muito que é uma preocupação com saúde, que fez essa mudança e esse aumento de procura pelo público mais jovem. Não sei E acho até, né, Bia, também que vale comentar sobre um grande ponto de interrogação que fica sobre o nosso consumo de mobilidade urbana, né? Então, não só falando em automóvel, mas, por exemplo, como é que vai ficar as nossas próximas viagens, né? Enfim, se a gente pensa, como é que a gente pensa em entrar nos aviões no futuro? Né? Hoje, assim, até uma ida para São Paulo está toda regrada, né? Assim, os tripulantes já estão chamando fileiras, né, para poder fazer o processo do desembarque, do embarque. Então, a gente já tá vivenciando novas práticas para embarcar e desembarcar. Mas qual vai ser o futuro, né? Assim, qual vai ser o futuro da parte dos executivos, das reuniões e tudo mais? A gente já sabe que está caindo, mas qual é o futuro do padrão de consumo do turismo daqui para frente, né? Então, assim, até explodindo essa pergunta da Val, que é específica sobre o consumo lá de mobilidade, mas agora pensando até da mobilidade para o turismo, né? Esse é um questionamento também importante que a gente tem que se fazer daqui para frente, né? E da própria mobilidade com home office, né? Se a gente começa a ter muita gente, e essa é uma tendência também que a gente vê das empresas de terem experimentado o home office, a força e a percepção de que funciona e que reduz custos. Então, a gente vai mudar, eu acho que vai mudar a mobilidade, vai mudar as cidades, né? Porque justamente você não vai ter essa necessidade de deslocamento diário, né? Ou na mesma quantidade, né? Educação online. Então, a gente tem várias questões aí que vão transformar. Mas eu acho interessante porque eu acho que tem essa questão de saúde que a Bia falou e tem um outro aspecto importante, é que o carro construiu esse imaginário de lugar de segurança e de isolamento, né? Então, eu acho que talvez tenha um pouco disso sim, Val, da gente se agarrar à nossa construção de imaginário, né? Do que é um lugar seguro, né? É uma pequena Eu acho que casa, isso... né, Maribel? Hã? O carro, tem gente, inclusive, que faz do carro uma pequena casa, né? Usa o porta-mala para poder ficar, né, assim, carregando coisas de um lado para o outro, assim. Tem muita gente que eu conheço que faz disso do carro, né? Então, com essa revisão que a gente está tendo até do que é o conceito de casa, que casa agora não é só a casa que você relaxa, que você dorme, que você toma banho, mas é também o lugar que você trabalha, que você malha, que você isso, que você aquilo. O carro, de alguma forma, é uma extensão da casa, né? E o lugar que você alivia o estresse, né? Eu me lembro da música do Roberto Carlos, né? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer. Quer dizer, carro é tudo, né? Você entra ali e você fica completo. Mas eu acho que a gente corre para esses lugares, mesmo quando ele perde essa natureza, enfim, de item essencial, né? Porque talvez a gente hoje em dia possa, não esteja mais nos elementos mais fundamentais nesse momento. Posso aproveitar a pergunta da Val e tentar fazer uma pergunta para vocês também? Se eu puder, sem mandar no Q&A. Eu tenho uma percepção de que no início da pandemia, né, os primeiros 15, 20 dias, realmente as pessoas pararam de consumir e teve muito aquela sensação de medo. Mas até onde também, será que a retomada de consumo não volta a pessoa para o lugar de segurança dela, né? Então, eu quero ter uma vida, eu quero continuar tendo uma vida normal, eu quero continuar na normalidade. E consumir no dia a dia faz parte disso,
do que me traz calma, né? Do que me traz sanidade, né? Sanidade. E até eu fiquei refletindo isso depois da nossa conversa de ontem, desse crescimento de vendedores, o porquê que poderia ser. Vocês acham que isso pode ser alguma coisa que acontece? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que o consumo ele vira um grande tapa-buraco, né? De um vazio que a gente tem na existencial, né? E aí a gente acha que vai dar conta de tudo, né? A gente acha que, enfim, na verdade aquela ansiedade, eu me distraio às vezes indo para a internet pesquisando, enfim, aquele produto que eu nem preciso, nem é mas me distrai disso, me distrai desse medo. Então eu acho que tem e eu acho que esse é um dos elementos de emaranhamento que a gente tem, né? Essa faceta emocional que a gente também precisa transformar individualmente e coletivamente, né? Quer dizer, qual é o lugar do consumo e do novo e desse ritmo, né? Que é coletivamente compulsivo, né? E que isso é uma coisa nova. A gente não, se pegar 100 anos atrás, a gente não tinha esse padrão acelerado de consumo, mas o fato é que a gente hoje vive num ritmo que o consumo preenche esses espaços. Né? E, sem dúvida nenhuma, ele gera essa segurança como se... E é interessante porque as pessoas estão, nesse momento, em busca do novo normal muito rapidamente. E o novo normal é o quê? Eu ter acesso a tudo que eu quero ter, rápido, enfim, sem pensar muito nessas questões que são mais existenciais, né? De dizer, olha, né? Enfim, por que eu estou com medo? Qual é a minha angústia? E como é que eu resolvo isso que não seja pelas vias do consumo? A gente também, às vezes, aprendeu a demonstrar afeto, né? A dar amor através do consumo. Então, no momento de angústia, a gente faz esses movimentos para mostrar para os outros e para a gente, né? Que está se cuidando, mas, enfim, tem que repensar. Camila, não sei se quer falar. A gente tem mais pergunta aqui. Lá, e uma pergunta que eu acho interessante, enfim, não tem nome, mas eu acho que tem muito a ver com esse processo de aprendizagem dos consumidores. Mas a pergunta vai para a Beatriz e pergunta como é que a OLX lida com as situações de arrependimento e as suas consequências. Eu acho que isso é interessante num contexto que a gente tem muita gente experimentando pela primeira vez esse modelo. E aí, falar um pouquinho enfim, como é que tem sido essa experiência aí nesse momento. Estou pensando em como responder. Se quiser, a gente passa para as outras e depois volta. Enfim, fica à vontade. A gente tem uma... Então, eu vou pensar na resposta. Tem uma pergunta aqui do André Lauria, que ele fala sobre as diferentes faixas de renda, o que eu acho que é um tema muito interessante, muito importante no país, né? Porque a gente tem essa diversidade, né? Então, até falar de padrões de consumo, a gente primeiro tem que se perguntar de que país, né? De que parte do Brasil, porque a gente tem uma concentração de renda e uma realidade, enfim, das classes C e D que são muito diferentes e que estão regidas por outras questões. Então, enfim, não sei se vocês se quiserem falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre como é que vem as diferentes classes sociais trabalhando a mudança. Eu não sei também se ele estava relacionando a própria pesquisa dos armários, né? Porque como a pergunta fala sobre como isso, que eu acho que tem a ver com a pergunta anterior dele, né? Dos afetos, talvez se encaixe em diferentes faixas, né? Óbvio que a minha pesquisa ela não foi uma pesquisa quantitativa e aí, obviamente, isso não tem uma representatividade para responder isso assim com graus de precisão. Mas eu tive a oportunidade de ter entrevistados de diferentes classes socioeconômicas, né? E o que a gente nota é que, assim, independente da faixa, as pessoas, né, são capazes de desenvolver, se deixar de desenvolver afetos nesses encontros com os objetos, né? Claro que cada uma dentro do seu patamar, né? Mas, enfim, eu até vi pessoas muito bem, né, sucedidas, resolvidas, com boa formação, que, assim, não se deixam iludir, vamos dizer assim, não se deixam, né, enfim, se render a um consumo caríssimo, né? Quer dizer, tem algum nível, né? Tá certo que era uma pessoa com um perfil mais funcional e tudo mais, mas eu acho que é interessante, né, reparar isso, assim, o desenvolvimento dos afetos, de alguma forma, independe dessas faixas, né?
cada uma está dentro do seu contexto de consumo de rede, entendeu? Não sei se... A gente fez uma pesquisa no ano passado só focado em classe C. O que a gente via muito de diferença, talvez sejam os gatilhos para consumo ou o que levava em consideração, né? Então, uma preocupação muito grande em não errar, por exemplo, porque existe um dispêndio financeiro que é... Você lutou por aquilo, né? Então, se você fizer uma compra errada, é uma coisa que gerava... E até talvez ligando à pergunta do arrependimento, né? Era um pouco disso, assim, a gente era uma classe mais preocupada com entender melhor os objetos, então se dedicava mais tempo na escolha do que vai fazer, um mediatismo de pagamento, então muito, de novo, público desbancarizado, então dinheiro, a transação de dinheiro era uma coisa muito importante para eles e ter o dinheiro na hora, né, de fazer aquela compra. E um gatilho muito mais de conexão, isso eu acho que perpassa todas as classes sociais, então querer estar conectado não é uma exclusividade de nenhuma classe, todos estão buscando esse mesmo caminho. Até porque, né, Bia, não sei, Maribel quer falar? Eu só ia complementar, né, assim, até porque, assim, se você faz uma escolha errada de um determinado produto, você acabou de tirar a possibilidade de ter outro, né, dessa rede, né, de consumo. Então, eu acho que tem uma coisa de se debruçar mesmo, de pesquisar, e por isso eu até comentei, né, assim, acho que a gente precisa valorizar essa demora em cima dos objetos e de fato, sobre tudo que ele pode nos afetar, né? Ou seja, qual é o papel efetivo que ele vai se estabelecer dentro dessa nossa rede de consumo. Até para justamente não errar, não colocar parte do seu orçamento, né? Enfim, e se equivocar e se arrepender, né? Enfim, e sentir raiva, aí vem todos os efeitos, né? Do ponto de vista dos afetos, né? Tem uma pergunta aqui que essa ideia da Mariana Albuquerque também. Muito bom ter Mariana aqui de novo. A gente não dá presencialmente, também uma ex-orientanda minha. Que legal. Ela perguntou o seguinte: o consumo hoje não seria mais por conexões e menos por objetos que podem ser guardados? Como se relacionar com o consumo sem posse, assim tão fluido? Eu acho que a Mariana está trazendo aqui uma questão importante, que é essa ideia do digital, né? Das tecnologias e da gente ter uma série de consumos que enfim, se transformaram pela presença do digital. Mas também acho que é interessante, né, pensar que, junto com o consumo digital, tem uma série de artefatos físicos que são necessários, né, para que aquele consumo digital aconteça. Então, efetivamente, a gente tem, né, enfim, hoje, se a gente pegar o serviço de streaming, ele chega via televisão, a gente não precisa mais ter fita de videocassete, enfim, só para dar um exemplo disso, mas a gente tem um conjunto de outros artefatos físicos que precisam existir para dar suporte para esse éter, para isso que é intangível, que é fluido, né? Então, eu acho que efetivamente a gente tem esse movimento, mas a gente tem também muita produção de materialidade, né? Quer dizer, inclusive o próprio celular tem uma dinâmica de troca muito rápida, né? O Kindle que a gente lê, o livro não é mais em papel, mas ele é o Kindle, então de tempo em tempo você substitui. Então a gente tem essa fluidez do imaterial, mas a gente também tem muito emaranhamento com artefatos físicos. Então eu acho que a gente se transformou, mas isso ainda é uma parte importante do consumo. Mas eu acho até interessante, né, Maribel? Porque, assim, se a gente for olhar, se a gente explodir o celular, os milhões de aplicativos que a gente tem, eles passam a ser uma parte de materialidade, ainda que elas não estejam explodidas em cima da nossa mesa, dentro da nossa bolsa. Eles estão contidos dentro de um único objeto, mas ali dentro tem uma explosão de materialidade e que, inclusive, exige da gente uma capacidade de ter que aprender sobre aquilo, né, de ter que clicar em diversos lugares, tá certo? Então, enfim, tem uma fluidez, mas é uma fluidez que a gente põe assim até meio entre aspas, né? Enfim.
A máquina fotográfica está dentro do celular, o alarme está dentro. São muitas coisas físicas que vão Foram embutidas, né? Eu não sei como é que está a questão do tempo de vocês, Bia, Camila. Temos mais algumas perguntas aí, fiquem à vontade, a gente já passou Tranquilo. do... Né? Por mim, tá tranquilo, dá para Como é que está a tua responder. vida, Bia? Podemos continuar falando? Tem uma pergunta aqui da Carolina Nepomuceno. Vocês já enxergaram em suas pesquisas, experiências de mercado, a tendência do slowing como uma resposta das pessoas à aceleração das coisas? Ou acham que é uma resposta a um momento atípico que estamos vivendo, que provavelmente será revista uma vez que isso passe? Tenho visto muitas discussões sobre isso em diversos aspectos, slow fashion, consumo consciente, slow blogging. Acho que é uma excelente pergunta essa. Não sei se Bia quer começar a responder. Vai lá, Bia. Eu acho que é uma tendência do que a gente tem, né? Então, é um caminho que eu vejo um pouco sem volta. A gente está caminhando, talvez a gente esteja caminhando a passos mais lentos do que a gente gostaria ou desejasse, mas a gente vê cada vez mais uma preocupação do próprio consumidor com as marcas que ele está consumindo. Né? Então, a cultura do cancelamento que a gente está vivendo também é uma cultura de cancelamento de marcas por ações que vão contra esses movimentos conscientes, essa conscientização maior de consumo. Então, acho que todos nós gostaríamos, que estamos aqui, provavelmente gostaríamos que isso fosse mais acelerada, mas eu acho que é um caminho que eu vejo muito de continuidade daqui para frente. E acho até porque é anterior à própria pandemia, né? Então, eu tenho um aluno que está estudando o consumo de vinil, e aí está sendo muito interessante o André Marinho. Ele tá investigando esses consumidores, e uma coisa que ele percebe é que é, de certa maneira, uma forma de escapismo, né? Mas não no sentido do escapismo como a gente usualmente, né? Vê escapismo como, enfim, beber demais ou comprar demais, enfim, determinados tipos de comportamento, ou fazer esportes radicais, enfim. É um escapismo que vai para esse lugar que é tão diferente da realidade que a gente vive, que é tão acelerada. Então, quando eu coloco o meu vinil, eu meio que me desconecto, vira quase um paralelo de uma meditação, né? Uma Em que você terapia, sai né? daquele ritmo acelerado e você para contemplar a música integralmente, né? Como era no passado. Enfim, tem um disco, tem as informações, tem o CD, você bota ali na vitrola, senta e fica ali num tempo que é um tempo diferente. Então, isso já era um movimento anterior à pandemia. Eu acho que algumas pessoas, talvez, porque precisaram ficar mais dentro de casa, talvez estejam descobrindo mais esse tempo diferenciado, em que eu não preciso estar correndo de uma atividade para outra, e aí eu posso ficar, me permitir deixar ficar mais tempo. E eu acho que isso é uma tendência que eu imagino que deva se ampliar. E ela vai se ampliar tanto mais quanto a gente continuar nesse ritmo acelerado. Eu acho que essa é a dinâmica, né? Essa aceleração que a gente está vivendo, ela vai, ao mesmo tempo, puxando a gente para um outro lado, que é o do ir E mais aí, devagar. o Maribel, e até é interessante, né? Até relembrar a discussão que a gente estava tendo há pouco, né? Sobre a mobilidade, né? Porque a mobilidade urbana exigia um tempo da gente que quando a gente voltava para casa ou chegava no escritório, ou, enfim, gerava uma aceleração, né? Porque você perde muito tempo com a mobilidade urbana. Então, essas horas da mobilidade agora podem ser substituídas por horas de contemplação. Contemplação com as coisas, né? Contemplação com a sua rede de consumo. Agora, também, vamos lá, a gente também tem que lembrar que assim, vão ter aqueles consumidores que ainda vão ter uma certa dificuldade de entender o que representa o seu bem viver. Então, assim, na hora que há a reabertura dos shoppings, as áreas da vida formam filas na porta, né? Mas até que ponto esse é um processo que o slow fashion vai substituir completamente o fast fashion? Mas isso é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda. Mas a pergunta que eu acho que a gente precisa deixar na mesa é o que efetivamente vai ser o que a gente considera o bem viver em termos de daqui para frente, em termos de pós-pandemia e assim vai, né? O quanto que efetivamente o consumo ganha um novo lugar, né? Ou o não consumo ganha um novo lugar.
Então, assim, vão ter sempre públicos e públicos, né? Mas eu acho que essa é uma discussão que vem para tomar um lugar de importância daqui para frente. Tem até um comentário aqui da nossa coautora, maravilhosa Ana Paula de Miranda, e que eu acho que tem Opa! a ver com isso que você está falando, que ela fala assim, fiz uma pesquisa durante a quarentena com restrição de consumo, antes da abertura das lojas e shoppings. E o discurso dos consumidores seguia uma linha de muito julgamento do outro. Eu mudei, mas os outros não mudaram. E eu vou mudar, mas os outros não vão. E alguma autocrítica de eu mudei durante a quarentena porque não tinha opção, mas uma descrença generalizada sobre a possibilidade de mudança do outro. Quer dizer, a culpa é sempre dos outros, um pouco, né? E é interessante esse insight da Ana Paula, porque ao mesmo tempo isso é um pensamento que inviabiliza a mudança, né? Porque se eu não acredito que os outros estão mudando, aí isso me coloca num lugar de conforto de que eu não preciso mudar também, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que precisa ser desconstruída, né? De que a E gente tem que... inviabiliza, né, Maribel, uma mudança do ponto de vista coletivo, inclusive, né? Então, assim, para a gente poder repensar um consumo de uma forma, inclusive em rede, que outras pessoas são afetadas, né? A gente pensa não só no nosso consumo individual dentro do nosso armário, né? Mas a gente pensa aonde a gente vai, quais marcas a gente frequenta, quais os canais de acesso que a gente escolhe, né? Quer dizer, então é um repensar que tem que ser coletivo mesmo, né? E é muito difícil, porque a gente acaba penalizando o outro nesse processo, né? Acho que tem super a ver esse comentário dela. Eu estou vivendo muito isso no momento, não é exatamente de consumo, mas a gente tinha uma pesquisa com os usuários de que 50% deles pediam para a gente ter verificação de identidade, né, dos outros usuários. Saber mais sobre os outros usuários. E a gente lançou. E está super baixo, por enquanto, a aderência. Quando a gente vai entender o porquê que as pessoas não estão fazendo, é porque elas não querem fazer. Eu quero que a Camila faça. Eu quero que a Maribel faça. Eu não preciso, eu confio em mim. Eu sei que eu sou uma pessoa idônea. Então, tem muito disso, né? De como que você constrói isso dentro... A rede é formada pelas partes. Então, para você ter, você também precisa fornecer aí dentro das informações. Mas isso ainda é uma coisa em construção. É um aprendizado que a gente está passando pelo... A gente não está nesse estágio de avanço do quanto a gente está, de fato, aberto nesse compartilhamento. Vou fazer a última pergunta, a gente encerra às 7h30, né? Que é a pergunta do Guilherme, que ele fala que em relação à economia compartilhada, especificamente ao OLX, como influenciar as pessoas da classe social A e B a participarem de atividades de compra e venda de itens não utilizados? Uma vez que essa prática está muito intrínseca às classes sociais mais baixas, talvez pela necessidade ou por já compartilharem seus itens há muitos anos com seus semelhantes. A gente não tem essa... Não é muito a nossa realidade. Assim, a nossa realidade a pirâmide do Brasil reflete exatamente a pirâmide de usuários dentro do OLX. Então, a quantidade que a gente tem de classe A é a quantidade de classe A que existe na representatividade do que ela tem no Brasil. Eu acho que talvez a classe A e a classe B falem menos abertamente sobre isso, né? A gente vê muito... existem alguns estudos de mais comércio de luxo, de quantas pessoas não falam, elas compram usado, mas elas não falam sobre isso, né? Não, sei lá, não pega bem falar sobre isso, não sei, mas de fato a classe A a classe A e a classe B são classes que participam, sim, do comércio hoje. Inclusive elas costumam vender mais itens, né? Então, e em alguns momentos de vida isso é mais visível. Então, recém tendo filho, né? Recém-mães, recém-pais, como existe uma mudança muito rápida de roupa e de objetos, costuma ser uma categoria muito de entrada dentro da OLX e na classe A muito forte, porque as pessoas compram em excesso para os seus primeiros filhos e depois passam a vender. Então, e imóvel e auto é uma categoria muito forte nessa classe também. Então, na verdade, a gente tem especificidades dentro das classes, mas talvez fazer com que a classe A e a classe B fale mais abertamente sobre isso seja um dos grandes
das grandes coisas que a gente precisa trabalhar. Desafio, né? Grandes desafios. Não sei se é o caso de categoria da OLX, mas, enfim, a gente também pode pensar nos objetos de luxo, né? Se pensar nos brechós de luxo que exploram a venda de bolsas, de sapatos, né? Enfim, essas classes, elas abastecem a venda desses brechós, né? Gente, posso falar? Que delícia esse negócio desse webinar. Nunca tinha feito, mas adorei. Também adorei. Olha, queria dizer que coisa boa, meu Deus, só de reencontrar a Bia, a Camila, tem as pessoas que também participaram aqui no chat, foi muito bom, viu? Olha, venci essa barreira agora. Agora eu vou fazer o webinar todo dia. Toda semana tem um webinar da Maribel. Todo dia, toda semana tem um webinar aqui. A rainha é igual a Tereza Cristina, que eu adoro. Mas olha só, queria muito agradecer vocês. A gente vai encerrar. Queria deixar agora a Beatriz, Camila, dar a despedida. Enfim, super obrigada por vocês terem aceitado o convite do Coopead para participar dessa conversa. Adorei. Assim como eu adoro encontrar vocês em sala de aula, adoro encontrar vocês na vida. Enfim, para mim foi uma alegria muito grande participar dessa conversa. Eu queria agradecer muito pelo convite, pela troca que a gente teve. Vi que tem bastante gente que era da minha turma que entrou também, então, oi pessoal. Mas acho que o período no Coopead foi um período de muita construção e eu fico feliz que não é só o que fica dentro de sala de aula, né? Eu acho que o MBA passa mais do que isso e fico super contente da gente poder ter essas trocas. Camila. Eu queria agradecer a Maribel, a Bia, foi um prazer conhecer a Bia também, né? Assim, Bia super falada aí pela Maribel. Acho que foi uma experiência incrível a troca com vocês, né? Poder falar um pouquinho aí da pesquisa e fazer as conexões da pesquisa, né? Com o ambiente de mercado. Então, acho que isso traz uma satisfação muito grande. E acho que a mensagem que a gente pode deixar é vamos continuar repensando os consumos, né? Quais vão ser os padrões, as práticas, sempre pensando o que acho que foi a pergunta da Ana lá, Ana Lavaquial, né? O que representa o bem viver, né? E o quanto que o consumo está relacionado com isso, mas qual é o lugar dele, né? Nessa pergunta, que é uma pergunta meio existencial, né? Enfim, então foi um prazer imenso poder conversar um pouquinho com vocês aí sobre tudo isso. Que a gente tenha outras oportunidades aí à frente, tá bom? Maribel, obrigadíssimo, boa noite. Obrigadíssimo, beijo grande. Valeu. Beijo. Obrigada, gente. Bom descanso para todo mundo. Obrigada por vocês terem vindo, contribuído aí com as perguntas e com as interações. Foi muito bom. Valeu.